Atos. Atos dos Apóstolos. Nessa noite eu gostaria de falar um pouco sobre uma mulher. Atos, capítulo de número 9. Atos, capítulo 9. Falar sobre esta mulher, irmãos, a importância dela e o testemunho que ela deixou para toda a comunidade dos seus dias e para nós também, nós que somos homens, nós que somos pai, você que é filho. A palavra de Deus nos mostra isso. Atos capítulo número 9, a partir do verso 36. Havia em Jope uma discípula por nome Tabita, nome este que traduzido quer dizer Dorcas. Ela era notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer. Depois de a lavarem, puseram-na no cenáculo. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe pedissem: não demores em vir ter conosco. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo, e todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou e voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a e, chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Isso se tornou conhecido por toda a Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope muitos dias, em casa de um curtidor chamado Simão. Deus aplica a sua palavra no meio do teu coração. Vamos orar. Pai, obrigado pela palavra que nós acabamos de ler, e mais uma vez nós pedimos que a tua palavra venha à nossa mente, ao nosso coração, porque a tua palavra é boa, a tua palavra é necessária, a tua palavra, ó Deus, tem importância para nós. A tua palavra é mais doce que o mel, a tua palavra é espada, que vai até a divisão da alma e do espírito. A tua palavra consola, liberta, a tua palavra, ó Deus, detém o mal, e é através da tua palavra que nós somos abençoados. Seja exaltado o teu nome, seja exaltado o teu trono, seja exaltada a tua palavra. Espírito Santo de Deus, traz-nos mais uma vez a bênção através dela. Essa é a minha súplica no nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Irmãs, eu quero também deixar, e já ia esquecendo, a saudação também do pastor Daniel, irmãos, a todas as irmãs. Está pregando hoje à noite lá em Paudalho, também num culto lá, festivo, em homenagem às mulheres batistas lá em Paudalho. Mas mandou dizer para vocês que que a bênção de Deus esteja sobre todas as mulheres. Meus amados irmãos, o texto da palavra de Deus é bastante conhecido. A Bíblia diz, irmãos, que Pedro estava em Jope. Jope, irmãos, era uma cidade muito antiga, uma cidade pequena. Jope hoje tem um outro nome. O nome de Jope hoje é Java. E ainda hoje existe lá essa cidade, hoje é bastante povoada, irmãos, e ela é uma cidade que fica próxima a Tel Aviv. É uma cidade litoral, uma cidade até bonita, por sinal. E, meus amados irmãos, Jope era naquela época uma cidade onde tinha um porto, era uma cidade portuária.
E a história de Jope, quando aparece na Bíblia, irmãos, ela aparece em duas situações bastante distintas e bastante conhecidas de nós como cristãos, nós que lemos a palavra de Deus. Jope aparece lá no cenário, lá na história de Jonas, né? Quando Jonas recebe a incumbência, ou Deus chama Jonas para pregar em Nínive, a Bíblia diz que ele desceu para Jope, ou seja, Jope é uma cidade bem antiga, né? Então, antes de Jonas, aquela cidade já existia. Então, ele desceu a Jope, porque em Jope existia um porto. E diz a história de que Jonas, então, desceu para pegar um navio para ir em direção a Tarsis, irmãos, para ir em direção provavelmente a atual Espanha, né? Segundo alguns estudiosos. E, meus amados irmãos, Jope também depois aparece na Bíblia, exatamente nesse momento em que Pedro está ali, e acontece dois episódios, né? É a conversão de Cornélio, onde Pedro vai pregar para a família e tal, e ele recebe, e ali o Espírito de Deus vem sobre o povo, e eles são revestidos de poder, batizados. Jope aparece aí nessa ocasião. E agora a Bíblia também nos fala desse instante, irmãos, que Pedro estava em Jope e recebe os irmãos de um lugar próximo que chamava Lida. Era um lugarejo, uma cidadezinha próximo a Jope. E diz a Bíblia, irmãos, que foram lá chamar Pedro e disseram a Pedro: olha, vem até aqui, porque a gente está precisando de você. E o que foi que aconteceu? Exatamente, irmãos, o fato de Dorcas ela faleceu, ela adoeceu e chegou a falecer. E aí chamaram Pedro, irmãos, e diz a Bíblia, irmãos, que Pedro atendeu o pedido. A distância de onde ele estava, de Jope para esse local, uns 15, 18 quilômetros mais ou menos. E diz a palavra do Senhor que Pedro foi, irmãos, e quando chegou lá, estava lá as viúvas e as mulheres lamentando o falecimento de Dorcas. Estavam ali mostrando a Pedro todo o trabalho que ela tinha sido realizado ali naquele lugar, todo a sua demonstração de temor a Deus e a sua benevolência. E diz a palavra do Senhor, irmãos, que Pedro, naquela hora, mandou as pessoas saírem, e o autor do livro de Atos vai dizer que ele se ajoelha e ora ao Senhor e pede para que Deus a ressuscitasse. E diz a palavra do Senhor, irmãos, que isso aconteceu. Pedro ora e ela ressuscita, e ele pega Dorcas e leva para as mulheres, irmãos, e ali há um regozijo, há uma alegria muito grande quando vê Dorcas ressuscitada, irmãos. E isso, diz o texto, irmãos, que tornou-se algo notório, ou seja, as pessoas tomaram conhecimento desse milagre que aconteceu ali, Deus usando Pedro, irmãos, que foi a ressurreição de Dorcas. E Dorcas, irmãos, é uma mulher que vai aparecer aqui na palavra de Deus como uma mulher temente a Deus, uma mulher que servia ao Senhor, servia à comunidade, uma mulher que tinha fé no seu Deus, irmãos, em Cristo. Agora, a fé dessa mulher era uma fé não estagnada, não era aquela fé improdutiva, não era aquela fé do que eu tenho fé, mas eu não faço nada. Ocorre muito isso. Era uma fé operosa, era uma fé que ela demonstrava em atitude. Você dizer que tem fé, tudo bem, isso aí você deve fazer, e é bom saber que você tem fé, mas demonstre a sua fé, através de quê? Das ações, das atitudes. Eis aí o desafio para você que é mulher batista nessa noite, você que está aqui, você que está nos ouvindo, que você possa tomar isso como um exemplo, né? Ela procurou se dedicar e servir ao Senhor, usando ali aquilo o qual ela podia fazer, o seu dom. E diz aqui a Bíblia, irmãos, que Dorcas era o quê? Dorcas era uma costureira.
Tem alguma costureira aqui? Levanta a mão. Quem é costureira aqui? Ou quem já pegou uma máquina de costura e já fez alguma coisa? Quem já tentou costurar alguma coisa? Pronto. Dorcas era uma costureira. Só que naquela época não existia máquina de costura. Tudo era feito à mão, artesanal, né? Então ela costurava o tecido e fazia o quê? Fazia roupa para aquelas pessoas que precisavam, que o texto está dizendo, irmãos, mostrando túnicas e vestidos que Dorcas fizera quando estava com elas. Ou seja, era aquela mulher que procurou servir dentro daquilo que ela podia fazer e sabia fazer, costurar. E o texto diz, irmãos, que elas trouxeram. Quando você lê essa passagem, dá aquela ideia de que elas trouxeram aquelas toalhas, né? Ou aqueles mantos para ele ver. Não é bem isso, irmãos. O texto aí é mais ou menos o seguinte: elas trouxeram as suas roupas, elas estavam vestidas com vestidos que ela fez. É mais ou menos isso que o texto está dizendo. Elas chegaram para Pedro e disseram: olha, o que nós temos aqui hoje sobre o nosso corpo, essa roupa aqui, foi ela que fez. E diz a palavra do Senhor, irmãos, que isso foi algo marcante. Então, o que nós aprendemos com ela, irmãos? Não só as mulheres, mas você, homem, você, meu irmão, você, meu jovem, você que está aí nos ouvindo, o que é que a gente aprende com esta passagem, com esse registro desse milagre que aconteceu? A gente aprende, irmãos, que assim como Dorcas, o que nós podemos fazer? Deus chamou você para você ficar de braço cruzado? Deus chamou você para você ficar calado? Deus chamou você para você apenas ser aquele crente de 15 em 15 dias? Ou aquele crente que vai à igreja uma vez no mês? Ou aquele crente que só vai o fim de semana, mas não participa com nada, não prega o evangelho, passa a semana toda mudo, muda, não fala de Jesus, não dá testemunho da sua fé para ninguém? Pense nisso. Você pode testemunhar, você pode fazer, e Deus sabe a capacidade que cada um de nós temos. Você crê nisso? Diga amém. A pessoa que está ao seu lado, ela tem um dom que você não tem. Pode ter certeza disso. Se você for conversar com a pessoa do seu lado, ela é perita em alguma coisa diferente de você. O que eu gosto, que você gosta de fazer? Eu gosto de costurar. É um dom. E você? Eu gosto de cozinhar. É um dom. Olha, eu gosto muito de passar roupa no ferro. Relaxa aquilo ali. Eu não gosto daquilo lá. Passar a roupa no ferro. Olha, eu acho aquilo tão relaxante. Eu gosto de lavar a roupa. Não gosto de botar na máquina. Eu gosto de lavar a roupa, esfregando a roupa. Eu gosto de lavar prato. É um dom que a pessoa tem, né? Olha, eu gosto na igreja, né? O que é que você gosta? O que você sabe fazer? Eu sei cantar, então canta. Eu sei interceder, interceda. Eu sei ensinar, ensine. Eu sei cuidar de criança, cuida. Eu sei lidar com pessoas idosas, faça isso. Eu sei trabalhar com jovem, então faça isso. Cada um aqui tem um dom, amém, irmãos? Certa vez, irmãos, eu estava lá onde eu moro, junto com a irmã Vera, e a gente ia descendo lá no elevador. Aí tem lá uma vizinha que ela faz comida, ela vende comida, ela faz comida, você liga para ela e ela atende você. E aí a gente se encontrou com ela, e ela estava lá com aquele avental, né, um aventalzinho, e já lá com a quentinha, né? Chama quentinha? A quentinha de isopor, para levar para uma pessoa. Só que era dia de domingo. Aí Vera chegou para ela e disse: ô fulana, até dia de domingo? Aí ela diz: eu gosto de cozinhar. É um dom. Para mim é prazeroso cozinhar.
É o dom dela. Para ela não importa se é sábado, se é domingo, se é feriado, para ela é prazeroso. Por quê? Porque ela tem aquele dom. Então cada um tem um dom, cada um tem uma habilidade. E aqui, meus amados irmãos, o texto mostra que essa mulher, com a sua habilidade, ela serviu. Quem era ela? Uma costureira, irmãos. Qual é a sua habilidade? O que você sabe fazer? Uma coisa é verdade, irmãos, e a palavra de Deus nos mostra que quando Deus te fez, Ele não fez você para o desperdício. Deus não fez inúteis. Não existe isso. Aquela pessoa ali, ela é inútil. Não, ela não é inútil, não. Deus fez ela para alguma coisa. Às vezes você nem entende. Mas Deus fez ela e habilitou ela com de alguma maneira, de alguma coisa. Inútil aquela pessoa não é. Deus não fez um desperdício quando Deus criou você. Ah, mas eu sou incapaz, eu sou uma pessoa que sou limitada. Não pense nisso. Você tem valor. Você é útil. Muitas vezes o seu abraço é tão bom, o seu sorriso, o seu carinho, a sua presença, o fato de você às vezes emprestar os seus ouvidos, é dádiva. Ah, eu não tenho paciência para ouvir as pessoas, mas eu tenho. Aí passa lá 1 hora ouvindo aquela pessoa, está lá servindo com os ouvidos, gente. Tem a paciência de ouvir. O que é isso? É um dom. Quem é que tem esse dom? São os psicólogos. O psicólogo tem que ter esse dom, o dom de ouvir, porque é o que ele mais faz é ouvir. O camarada chega lá, a pessoa chega lá, o paciente, ele depois não, fale, o que é que você está passando, o que está sentindo, o cara lá, tererê, tererê, e ele fica lá, sentado no sofá ou num biru, só ouvindo. Depois é que ele vai dar lá, pontuar alguma coisa, né, dar uma orientação, mas o que é que ele está fazendo ali? Ele está emprestando os ouvidos dele, e para emprestar os ouvidos e ouvir custa caro, tem que pagar, né? Então, pastor, eu vou cobrar também, cobre. Ou estou emprestando meus ouvidos a você, o pastor falou que isso é trabalho, pode falar aí, depois eu vou dizer quanto é a consulta, né? Então, é um dom, irmãos, né? Então, cada um de nós temos uma habilidade. Essa mulher, o texto aqui está dizendo, irmãos, que ela era uma costureira, e Deus usou essa mulher para o quê? Para abençoar as pessoas, irmãos. Então, lá na tua casa tem, né, tem dons e pessoas com habilidades diferentes. Lá no seu trabalho é assim, na sociedade que nós vivemos é assim. Eu não tenho nada a ver com a carreira militar, mas tem aquela pessoa que tem uma alegria. Rapaz, se eu tivesse de escolher, eu seria um militar. Eu gosto das regras do quartel. Aquela pessoa tem aquele dom. E você? Não é a minha área. A minha área é medicina. Eu gosto de estar num hospital, eu gosto de ficar cheirando álcool, eu gosto de pegar, ver sangue. Eu gosto de fazer curativa, aquelas ferimentos, eu gosto de estar ali, né, cuidando, botando ali a medicação. Aí tem gente que chega e diz, Deus me livre, eu quero lá isso. Mas não é porque é o dom que você tem. E você? Rapaz, eu sou mecânico, mas rapaz, tu passa o dia todo embaixo desse carro, quando tu sai daí, sai cheio de graxa, toda a unha cheia de graxa. E aí? Rapaz, eu gosto de motor, eu gosto de óleo, eu gosto de pegar no motor sujo. É uma dádiva, é o dom dele. Um tem a habilidade de dirigir, o outro tem a habilidade de cantar, o outro tem a habilidade de tocar. Cada um tem, irmãos, uma dádiva de Deus, uma habilidade. Você sabe fazer alguma coisa. E o que é que acontece, irmãos? Aqui o texto nos mostra que essa mulher, ela se colocou ali à disposição nas suas limitações e, irmãos, serviu a igreja. E Paulo fala isso, irmãos, isso está na palavra. Quando você vê lá a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, Paulo vai falar lá no versículo 5, que a diversidade, preste bem atenção,
texto está lá. 1 Coríntios capítulo 12, versículo de número 5. Não sei se o pessoal consegue aí localizar. 12, 5. Que diz o quê? Olha, e também a diversidade nos serviços, preste atenção. Mas o Senhor é o mesmo. Ele está falando de quê? De dons, de atividades na igreja. Aí ele diz, e há também diversidade nos serviços, ou seja, um serve de uma maneira, outro serve de outra. E na igreja não é diferente. Por isso que eu estava achando interessante quando as meninas estavam ali falando, né, sobre a atuação das mulheres em áreas específicas aqui da igreja. O que é isso? É demonstração disso. Serviços diversos, em áreas diversas, irmãos. E é o agir do Espírito Santo. E, meus amados irmãos, quando nós reconhecemos que Deus tem nos dado a dádiva, o talento e o dom, faça isso para o bem e faça isso com entusiasmo. Faça isso com paixão no seu coração, né? Fazendo para o Senhor. Por que você está fazendo isso? Não, eu estou fazendo isso com o coração. É pesado? Não, não é pesado. Eu gosto de fazer e eu estou fazendo porque eu reconheço que eu estou ajudando pessoas. E aqui o texto diz, irmãos, que estava ali aquela comunidade, dizendo ao apóstolo Pedro, quantos benefícios ela nos fez, nos concedeu, ela fez para nós, irmãos. Então, faça com entusiasmo, faça com eficiência, faça da melhor forma possível o que Deus colocou no seu coração. Às vezes a gente acha, irmãos, e isso eu falo a nível de liderança, né? Nós muitas vezes que somos líderes, pastores, às vezes a gente acha que Deus nos chamou para fazer coisas extraordinárias e grandes. Não, meu irmão, às vezes Deus te chamou para fazer coisa tão simples, tão pequena, que às vezes nem as pessoas notam, mas é extraordinário o que você está fazendo. É dádiva de Deus, é dom de Deus na sua vida. Então faça com eficiência, não importa a tarefa, toda a tarefa, desde que se volte para o bem de alguém, irmãos, e para a glória de Deus, é relevante, é importante. Então pensa nisso. Você pode, você é capaz, Deus tem te dado condições, então faça. Não fique preocupado sobre o tamanho ou a grandiosidade daquilo que você está fazendo. É porque muitas vezes nas coisas simples, Deus revela a sua graça, seu amor e sua misericórdia. Você crê nisso? Diga amém. Aqui está um exemplo, meus amados irmãos, dessa mulher, através daquilo que ela fez, né, os seus atos, seu testemunho, marcou aquela comunidade. E o que foi que ela usou? Ela usou uma agulha, gente. Ela usou a agulha para poder costurar, né? Usou agulha. Davi, você vai enfrentar esse gigante aí? Vai enfrentar esse gigante aí com o quê? Eu vou enfrentar com uma funda. A gente chamaria aquilo lá de uma baleadeira, né? Hoje, né? A gente, quando era menina, a gente usava baleadeira, eu acho que o nome era esse, né? Badoque, eu chamava baleadeira. Os homens que estão aqui, quem usava baleadeira? Badoque. Quebrou um bocado de janela por aí, né? Mais ou menos foi isso que Davi tinha lá, uma funda. Ô meu filho, você vai enfrentar aquele gigante com o quê? Cheixo. Por quê? Porque é isso que eu sei fazer. E ele sabia fazer. Davi sabia usar uma funda, né? Era feita de couro, irmãos. Feita uma bolsa de couro. E ela tinha umas tiras de couro naquela bolsa, uma espécie de uma bolsa. E o que é que eles faziam? Ele pegava, botava a pedra naquela bolsa, o cheixo ali, e pegava as tiras, deixava ela pendurada naquela bolsa,
E com as tiras ele começava a girar aquilo ali. Girava, girava. Aí a força centrífuga do giro, né, fazia com que gerasse uma energia ali na hora que ele soltasse ali parte daquelas riatas, daquelas tiras. Aí quando ele soltava a parte daquela tira que ficava presa no punho dele, ficava presa. A outra ele soltava. Quando ele soltava, aquela bolsa abria. Só que a velocidade já tinha sido gerada pela força dele no braço. Aí o que é que acontece? A bolsa liberava aquela pedra. E aquilo era uma bala, né? Então o que é que eles faziam, irmãos? Ele pegava, usava aquilo para afugentar leões. Ele usava aquilo quando ele era pastor para afugentar urso, para afugentar serpente, a águia que muitas vezes vinha para tentar pegar. Então ele usava aquilo ali para afugentar, e ele era hábil naquilo ali. Por isso que quando Saul perguntou a ele, o que é que você vai usar? Ele disse, vou usar isso aqui, porque é o que eu sei, é o que eu tenho. E foi isso que aconteceu, irmãos, naquele instante. Através de um gesto simples, né? De uma atitude simples, Davi, irmãos, venceu aquele gigante. Não usou o quê? Não usou espada, não usou escudo, não usou lança. Por quê? Porque ele não tinha habilidade, ele não era guerreiro, ele não era soldado. E é interessante, irmãos, que no meio do povo de Israel, tinha homens que eram tão hábeis com a funda, para você ter uma ideia, que se eles ficassem a uma certa distância, ele acertava um fio de cabelo. Está escrito na Bíblia, irmãos. Veja que pontaria o camarada tinha. Eles podiam acertar um fio de cabelo, dependendo da habilidade do camarada. Davi, ele era muito hábil. Ou seja, irmãos, quando ele olhou para a testa do camarada, quando ele olhou para o cabeção lá de Golias, ele disse, eu não erro isso aí de jeito nenhum. Não tem como errar essa cabeça desse camarada aí, né? Aí, ó. E o que foi que aconteceu, irmãos? Você sabe da história. Então, irmãos, Davi usou o quê? O que ele tinha. Moisés, olha, na sarça, tu vai tirar o povo do Egito. Sim, mas eu vou tirar o povo do Egito como? O que é que você tem na sua mão? Um cajado. Pronto, você usa o cajado. Usa o que você tem aí. Você é o quê? Você é um pastor, você não está pastoreando aqui as ovelhas, você vai usar um cajado. Ou seja, irmãos, não é o instrumento material ou o recurso humano que isso depende do agir de Deus. Não, irmãos, é o operar dele, o poder dele para a glória ser dele. Amém, irmãos? Isso é a mesma coisa na sua vida, não importa se as pessoas não dão valor àquilo que você está fazendo, à sua habilidade. É importante, faça. Deus se agrada. E assim é na palavra do Senhor, irmãos. Quando você olha lá aquela multidão, irmãos, alguém chega e diz, tem aí um rapaz com 5 pães e 2 peixes, mas é o que eu tenho, eu estou oferecendo. Veja, né? E diz a Bíblia que Jesus usou. Então, use das suas habilidades, mesmo que as tarefas sejam as mais simples possíveis. De repente você não vai estar nem aqui na frente, mas você está lá nos bastidores. Não importa. Jesus, irmãos, em muitas ocasiões fez coisas que aparentemente não tinham valor nenhum. Pegou uma bacia, pegou uma toalha e foi lavar os pés dos discípulos. Ele fez isso. Foi censurado quando abraçou as crianças e disse, não, deixa vir a mim os pequeninos. Abraçou crianças, irmãos, que aparentemente não tinham valor nenhum para aquela época, né? Foi lá atrás dos discípulos depois da ressurreição. Estavam eles aonde? Lá na Galileia. E aí, tem alguma coisa aí? Não, a gente passou.
a noite toda não apanhamos nada. Lança a rede. E venham para cá. E eles olharam e disseram, é o Senhor. Quando ele chegou lá, estava lá o cafezinho pronto. Estava lá o pãozinho lá na brasa, dizendo, vem cá, sentam vocês aqui. Vamos ter uma conversa aqui entre nós, né? Então, irmãos, Jesus, irmãos, ele fez atos, atitudes e gestos que muita gente, irmãos, talvez não queria fazer e não deu valor. Atendeu leprosos, ouviu leprosos, tocou em leprosos, curou cegos e pessoas, irmãos, rejeitadas pela sociedade. E o que é isso? Gestos e atitudes, irmãos, simples, mas marcaram a vida da pessoa. Marcou. Olha, pastor, eu me lembro, numa determinada ocasião, eu estava tão aperreado, e aí chegou uma pessoa e disse, o que está acontecendo? Rapaz, eu estou passando dificuldade, tome aqui R$50, aqueles R$50 me ajudou tanto, e eu estava precisando para comprar alguma coisa, só R$50 foi, mas aqueles R$50 para aquela pessoa naquela hora foi muito importante, porque ela não tinha nada, não tinha nada, irmãos. Rapaz, eu estava aqui sem saber o que fazer, e você apareceu, e se prontificando aqui a empurrar o meu carro, para tirar o carro desse atoleiro, ajudar a fazer o carro pegar, e aquela pessoa aparece ali para o quê? Para fazer um gesto simples, que aparentemente não tem valor, mas marca, você reconhece o valor. Então, meu amado irmão, minha irmã, você, mulher batista, toma aí o exemplo, né, dessa mulher, faz aquilo que você pode fazer. A Bíblia diz, irmãos, que Paulo, na sua terceira viagem, quando ele estava indo para Roma, houve lá um naufrágio, né? E o que é que acontece? O texto vai dizer, irmãos, que o barco lá se arrebenta, todo mundo vai para a ilha. Quando ele chega na ilha, cansado, né? Dias sem conseguir descansar, sem dormir. Paulo, quando chega na praia, irmãos, ele não vai deitar, ele não chega para dizer, ufa, estou cansado, não foi fácil, e a gente chegou aqui, resultado desse naufrágio, poderia ter morrido, tal. Não, irmão, a Bíblia diz que ele, quando chega na ilha, a primeira coisa que ele vai fazer, catar graveto, procurar lenha para fazer o fogo, porque estava frio e eles estavam todos molhados, e aquelas pessoas que chegaram ali na praia por causa do naufrágio precisavam ser aquecidas. E quem é que vai, irmãos, buscar a lenha? Quem é que vai buscar os gravetos para fazer a fogueira, irmãos? É o apóstolo Paulo. Não, eu sou apóstolo, isso não é trabalho para mim não. Eu só prego em igreja de 5.000 membros. Eu só prego na igreja se tiver o outdoor lá com o meu nome. Eu só prego na igreja se realmente colocar no rádio, na televisão, fazer propaganda. Irmãos, os líderes gostam disso. Agora, quando a gente vai folhear a palavra, irmãos, a gente vai ver que os verdadeiros apóstolos não estavam preocupados com isso, não. Estavam preocupados em quê? Em servir. O que é que você está fazendo? Estou procurando graveto, estou procurando madeira, lenha, para fazer uma fogueira, para esquentar para ele. Mas isso é coisa de escravo. Não, eu vou fazer. É bem verdade que o texto lá vai dizer que quando ele vai pegar os gravetos, aparece lá uma cobra, uma serpente, vai morder ele. Quando veio, está lá a serpente pendurada, mordendo a mão dele. Ele joga ela lá. E o povo fica até assustado, dizendo, rapaz, esse camarada é perigoso mesmo. Escapou aí do naufrágio, mas aqui o juízo está vindo sobre ele. Mas ali Deus opera, irmãos, não acontece nada com Paulo, o veneno não tem efeito nenhum nele. E ali aquelas pessoas vão perceber que Paulo era uma pessoa
usada por Deus, um homem de Deus. Ele tinha talento, ele tinha atitudes, amém, irmãos? E se dispôs a fazer. Não se preocupe, mulher batista, em fazer grandes coisas. Faça as coisas pequenas, porque muitas vezes as pequenas coisas são as coisas que marcam, amém, irmãos? Uma visita, né? Uma palavra, um sorriso, uma ajuda, né? O estender a mão, isso nós podemos fazer, você pode fazer, e isso vai te causar bem, porque quando você ajuda alguém, o beneficiado é você mesmo, você se sente alegre. Então, mulher batista, homem batista, jovem batista, o que você pode fazer? Faça, não perca tempo, seja instrumento de Deus para ser bênção na vida das pessoas e na obra do Senhor. Faça as pequenas coisas, mesmo que elas não sejam mencionadas, não importa. Deus está contemplando, vendo o seu coração e os trabalhos das suas mãos. Amém? Faça para o Senhor. Lá na cruz, Jesus fez o que ninguém queria fazer, entregou a sua vida para nos salvar. E através do seu ato, do seu gesto, a graça de Deus passou e ficou disponível para toda a humanidade. Nessa noite você pode fazer um pequeno gesto também, você que está aqui, que ainda não entregou sua vida a Jesus. Pequeno gesto você pode fazer. Qual, pastor? Da confissão.